o Boni e outros diretores que me escolheram. Então eu passei, foi a partir de 93 que eu comecei a fazer sucesso, que surgiu o nome Globeleza junto com a música. Foi a partir de 93 também que eu comecei a namorar o Hans. Eu já o conhecia já há 3 anos, mas foi a partir desse trabalho que nós começamos a namorar. Vocês lembram quando eu sonhei que eu gostaria de construir uma família? Nós já estamos juntos há 24 anos e temos 2 filhos. Como é importante a gente sonhar. Como é importante a gente ter fé naquilo que nós sonhamos e buscamos. Porque não foi fácil, não. Chegar até aqui não foi fácil, porque só nós sabemos o que nós passamos. Muitas das vezes eu saía de casa para fazer um trabalho, eu só tinha o dinheiro da ida. Eu não tinha o dinheiro para retornar. Muitas das vezes eu ficava o dia inteiro sem comer nada. Mas eu não perdi as minhas esperanças. E ali comecei a namorar com o Hans, comecei a viajar muito pelo Brasil, comecei a fazer muito sucesso, as portas se abriram, eu comecei a ajudar minha família. Hoje todos vivem muito bem, cada um tem a sua casa, todos trabalham muito bem, tem cada um sua profissão. Eles saíram lá da comunidade, né? Um mora no Recreio, outro mora na Barra, meu pai mora em Maricá, minha mãe mora na Lagoa e todos vivem muito bem. Eu creio que esse trabalho durante 15 anos que eu fui contratada pela Globo foi um grande propósito de Deus, porque eu pude ajudar minha família. 15 anos contratada, muito sucesso, muito dinheiro, muito tudo. Mas eu quero dizer para a igreja que dinheiro não traz paz e nem felicidade. Muitas das vezes eu estava no melhor hotel fazendo shows para muitas pessoas, multidão, como em Salvador, mas quando eu ia dormir eu me sentia solitária. Eu me sentia com um vazio muito grande que o dinheiro não podia preencher. E nem as pessoas muito queridas que estavam ao meu lado. Eu tinha uma equipe muito grande que viajava comigo. Eu tinha o meu irmão que viajava, eu tinha minha irmã que era minha secretária, eu tinha um maquiador, eu tinha segurança, eu tinha um staff. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. E assim durante muitos anos, buscando no mundo que o mundo poderia me oferecer e preencher. Porque tudo isso é vaidade. Porque você quer mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Você quer mostrar para as pessoas o que você não está se sentindo bem. Tudo isso é vaidade. Assim eu vivi durante muitos anos. A cada ano que passava eu queria fazer mais sucesso, eu queria ganhar mais dinheiro. Eu comecei a perder a minha própria identidade. Não tinha mais paciência. Dançava sim, tirava foto sim, mas muitas das vezes eu não tinha paciência. O que falta? Eu sempre buscava no mundo o que o mundo poderia me oferecer. O que falta? O que o dinheiro poderia comprar. Falta aquele carro que eu estou sonhando, que eu estou esperando chegar no Brasil. Ia lá, comprava o carro na concessionária, 0 quilômetros. Andava com o carro somente uma semana e depois o carro ficava na garagem, porque não era o carro que preenchia o vazio que tinha dentro de mim. Quando tinha cultos, né? Quando eu convidei agora, chegou mais uma amiga aqui de Brasília. Quando tinha cultos, células, eu também era convidada. Porque conhecemos esse Deus que nós conhecemos. Eu também conhecia, mas de uma forma muito artificial. Eu conhecia Deus da minha maneira. Participava, sim, participava. Me sentia bem, sim, me sentia bem. E assim eu vivi durante muitos anos. O que me falta? Me falta um filho. Eu já estou com o Hans há 10 anos. Eu tinha desejo, um sonho de ter filhos. O que falta? Falta filho. E foi muito interessante que a primeira vez que eu saí com o Hans para jantar, e aí o Hans virou para mim e falou assim: olha, eu não quero nem casar e nem ter filhos. Eu falei assim, nossa. No primeiro jantar ele foi tão romântico, né? Ele jogou assim um balde de água gelada na minha cabeça, né? Eu falei assim, olha, mas também no momento eu também não penso nem me casar e nem ter filhos. Eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, né? Eu tinha sonhos, eu queria ter filhos só depois de 30 anos. E ali nós começamos a namorar, né? Passaram 10 anos, um namoro que deu certo. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: você seria a mulher que eu gostaria de casar e ter filhos.
né? Hoje nós sabemos que a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. A palavra de Deus diz também lá em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica o teu lar, né? Nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, esperar o momento certo, o tempo certo. E ali eu fiquei grávida do meu primeiro filho, perdi o meu filho. Um filho que nós sonhamos, desejamos muito. Eu tomei uma vacina de febre amarela, não sabia que estava grávida, perdi esse filho, tive que ficar um tempo ainda sem engravidar pela vacina. E aí depois, quando o médico me liberou, tentamos, não consegui. E aí depois de quase 1 ano e meio eu consegui engravidar. E eu tive muitos problemas na minha gravidez. Mas quando nós temos problemas, né, Alex? Nós sabemos quem buscar. Nós buscamos a Deus. Então naquele momento ali, eu também busquei ao Senhor. Eu orei, eu entrei em propósito, eu busquei meus amigos que serviam o Senhor, uma amiga também que era pastora. Eu saía da minha casa do Rio de Janeiro, ia lá para o Rio de Janeiro, porque tinha célula na casa dela e ela me recebia com muito carinho. E ali o Senhor me abençoou com o João, que hoje tem 14 anos de idade. E quando ele tinha 6 meses de idade, eu engravidei novamente. Porque o Senhor, Ele faz além, não é, igreja? O Senhor, Ele faz além do que pensamos e imaginamos. Então eu tenho o João, que tem 14, e eu tenho o José, que tem 13 anos de idade, que estão aqui junto com o Hans no hotel. Olha como Deus é bom. Porque Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, esquadrilha o nosso coração. Puxa, eu já tenho tudo, eu tenho uma família, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro. Eu tinha uma loja no shopping, eu tinha uma agência de modelo. Eu estou bem, então, agora. E passaram algum tempo, já com os meus 2 filhos pequenos. Eu já estava afastada da mídia há 2 anos, né? Mas eu tinha um contrato com a Globo. E eu conversava com o Hans, olha, eu vou fazer a vinheta do carnaval mais 1 ano, mais 2 anos. Que eu tinha consciência que aquele trabalho não era para sempre. E aí eu fui chamada na Globo para uma reunião. E naquela reunião ali, eles simplesmente falaram assim, Valéria, hoje você não é mais. Nós vamos colocar uma outra no seu lugar. E eu falei, mas não foi isso bem que eu imaginei. O Hans, para vocês terem uma ideia, ele era diretor do departamento a qual era contratado. Então ele sabia dessa decisão que tinha sido, que veio da diretoria, acima dele. E ele falava assim para mim na reunião, Valéria, vai ser muito bom para você, porque aqui você é exclusiva, você não pode fazer nada, e lá fora não, você vai poder fazer muitas coisas. Mas só que eu tinha uma cláusula no meu contrato, Alex, eu ainda tinha que ser exclusiva deles mais 1 ano, eu não poderia ficar, né, fazer nada mais 1 ano, ou seja, eles queriam realmente me afastar da mídia, imagina, em 1 ano sem receber nada, né? Mas Jesus é bom em todos os momentos. Eu saí de lá muito triste, fui para minha casa. Eu tive um privilégio muito grande de estar muito próxima dos meus filhos. Eu nunca tive babá. E ali eu cuidei, né, o tempo inteiro e cuido até hoje dos meus filhos. Fui para casa muito triste. Eu tinha ainda alguns compromissos que eu desmarquei porque eu não estava bem. Eu que fui uma pessoa que muitos anos transmiti muita alegria. E essa alegria foi muito verdadeira. Mas naquele momento eu não estava ali bem e eu não queria passar para as pessoas aquele momento que eu estava passando. Porque nós não estamos preparados para perder. E naquele momento ali a Globo me tirou o meu tapete. E quando eu fiquei em casa, desmarquei todos os meus compromissos. Eu tinha poucas pessoas ao meu redor. Eu comecei a entrar numa tristeza profunda. E durante 6 meses... eu tive uma depressão profunda, né? Depressão hoje nós sabemos que é o mal do século, né? E sabemos também que a doença não atinge só o doente, ele atinge todas as pessoas que estão ao seu redor. Então ali eu fiquei uma pessoa triste, eu chorava todos os dias, eu cobrava das pessoas que elas poderiam fazer alguma coisa por mim, elas não pôde fazer absolutamente nada. Naquele momento ali eu estava no fundo do poço. O que era a minha alegria? Eram os meus 2 filhos. Porque sabemos que a depressão, a consequência da depressão é a morte. Porque você não tem mais o prazer de viver.
Porque a depressão, ela te rouba tudo. Eu que era uma pessoa sonhadora ali, eu não sonhava mais nada. O que era a minha alegria? O José e o João. Jesus é tão lindo, né? Porque ele já sabia. Eles precisavam de mim e eu precisava deles. Porque se não fossem meus filhos, eu morava no 15º andar, era muito mais fácil me jogar pela janela. Porque nada estava bom para mim. Não estava bem com o meu casamento, profissional, na saúde. Eu não estava bem em absolutamente nada. E ali, já 6 meses dentro de casa, a única coisa que eu saía, quando eu saía de casa, eu ia para um parque com os meus filhos muito próximo de casa. Ficava lá na parte da tarde e retornava para casa. Durante 6 meses eu fiquei dentro de casa. E ninguém percebeu que eu estava doente. Porque eu ficava ali naquele mundo, no meu mundo, isolada, e ninguém percebeu isso. Mas Deus percebeu. A minha assessora de São Paulo me ligou um dia e falou assim: Valéria, você não quer ir para Campo de Jordão? Eu falei assim: o que eu vou fazer em Campo de Jordão? Eu não estou bem. Porque nós sabemos quando nós não estamos bem. Quando as coisas não estão indo bem. Valéria, vamos para Campo de Jordão? Você está sendo convidada para uma revista. Eu falei assim: não, eu não quero ir para Campo de Jordão, eu não estou bem. O que eu vou fazer em Campo de Jordão? Ah, você vai se distrair. Assim é fácil, né? Você ir para um dos melhores lugares do Brasil, você não estando bem, interiormente. Eu falei assim: não vou não. Vai sim. Tudo pago, tu pode levar quem você quiser, uma mordomia danada. Chama o Hans. Falei assim: nossa, mas eu também não estou bem com o Hans, não. Aí conversei com o Hans, conversei com a minha mãe, resolvi ir para Campos de Jordão. Ali eu fiquei sexta, sábado, domingo no melhor hotel, uma mordomia danada. Levei minha mãe, né, que minha mãe nessa viagem me acompanhou. No domingo, já retornando para casa, a televisão estava acesa e eu estava juntando as coisas dos meninos. E ali tinha uma família testemunhando. E aquilo me chamou muita atenção, que aquela família tinha um brilho diferente nos olhos, aquela família tinha uma paz, aquela família ali naquela televisão, né, uma família muito simples, mas eu fui impactada pela felicidade daquela família e comecei a fazer uma comparação. Falei assim: caramba, eu estou aqui em Campos de Jordão, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. E aquela família ali não deve ter um terço, né, que eu tenho, e eu não tenho aquela felicidade que aquela família tem. Como nós somos referências, né? Como você é referência? Para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para a sua vizinhança, para os seus parentes. Porque aquela família ali tinha sido referência para mim. Quando eu voltei domingo à noite para o Rio, na segunda-feira eu tinha que sair para resolver muitos problemas. Porque vocês sabem que a televisão é um cartão de visita, mas eu já estava fora do ar há 3 anos, eu não estava bem, eu estava deprimida, eu estava triste. Eu já tinha desmarcado os poucos compromissos que eu tinha. E os meus negócios estavam nas mãos de pessoas erradas. Naquele dia eu estava saindo porque eu já tinha vendido a minha loja, já estava fechando a minha agência para pagar as minhas dívidas. Para vocês terem uma noção, eu trabalhava o ano inteiro, mas o meu trabalho mais intenso era janeiro, fevereiro, no período de carnaval. Em 2 meses eu comprei uma casa para o meu pai. Para vocês terem noção do que eu ganhava. Naquele momento ali, que eu estava passando por isso tudo, eu estava vendendo o que eu tinha para pagar as minhas dívidas, os funcionários. Pedi uma carona para minha irmã, que era minha sócia. Eu estava indo ao banco naquele dia, tinha colocado a minha melhor roupa e eu não estava bem. Porque não é a roupa que faz a pessoa. Eu tinha feito a minha melhor maquiagem naquele dia, mas eu não estava bem. Quando a minha irmã passou na minha casa, vamos, eu estava indo para o banco. E aí eu liguei para uma colega e eu falei assim: ainda tem aquela célula na hora do almoço? Aí ela virou para mim e falou assim: tem. Mas eu não posso ir agora não, porque era em torno, ia se aproximar de meio-dia, e ela tinha o almoço, parece que 13h, que ela estaria liberada, e ela só poderia ir para a célula esse horário. Eu falei assim: olha, eu já estou aqui no caminho, então eu vou e te encontro lá. Igreja, nós sabemos quando nós não estamos bem.
Nós sabemos. E aí eu falei para minha irmã assim: você me deixa aqui nesse endereço tal, que eu vou para uma célula de oração. Aí ela virou para mim e falou assim: você vai para onde? Eu falei assim: não, eu vou para uma célula de oração porque eu estou precisando. Ela: mas você tem tantos problemas para resolver. Mal sabia ela que Deus podia resolver o principal, né? Que estava dentro de mim. Tantas feridas, tantas mágoas, tanta tristeza, tanta, né, sem vontade de viver, sem fôlego de vida. Muitas das vezes, né, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê ali a multidão que muitas das vezes atrapalhava o Senhor fazer o milagre. Né? Muitas das vezes a multidão, ela nos atrapalha a ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes as pessoas que estão do nosso lado, que não estão na mesma sintonia, né, na mesma ligação, na mesma aliança com o Senhor, ela nos atrapalha do Senhor vir fazer o milagre na nossa vida. E a minha irmã ali naquele momento não estava entendendo, você com tantos problemas, não, mas o Senhor podia resolver todos eles. Quando eu entrei naquela célula ali, eu não entendi muito bem. Eu comecei a orar, junto com todas as pessoas que estavam ali. Eu comecei a chorar muito, mas muito mesmo, muito. Eu queria parar de chorar, porque a gente sempre fica preocupado, o que as pessoas vão achar. Mas naquele momento ali eu estava com todos os problemas possíveis e impossíveis. A gente sempre fica preocupado com as pessoas, né? Ai meu Deus, mas o que as pessoas, eu não estou conseguindo parar de chorar. Mas era necessário. Eu ouvi ali naquele momento a palavra que eu precisava ouvir, que eu era importante para Deus. Quando eu cheguei ali naquele lugar, eles começaram a louvar, a cantar um louvor, que era um louvor que foi lá na minha alma, que eu precisava ouvir. E quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim: caramba, será que alguém está sabendo de tudo que eu estou passando? Porque Deus sabe. Deus sabe. Quando eu entrei naquele lugar ali, Thaís, me ajuda. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você conhece, igreja? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Meus amados, quando eu descobri que eu tenho valor para o Senhor, quando eu descobri que esse amor que o Senhor tem por mim, eu saí dali querendo conhecer mais desse Deus. A partir daquele dia ali eu aceitei esse Deus maravilhoso como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu saí dali contando já nos dedos a próxima segunda-feira, de um Deus que eu não conhecia. Eu estou nessa caminhada já fazem, meu filho, 12 anos com o Senhor. Eu falei assim: nossa, que maravilha, né? Agora da noite para o dia minha vida vai melhorar, né, pastor? Vai ser tudo resolvido em uma semana. Né, pastor? Não, Deus pode todas as coisas. Deus é um Deus do possível. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, né? Eu sou importante para o Senhor, né? Nossa, não foi nada disso, gente. Eu naquele fervor ali, né? Da nova convertida, né? Em oração de dia e de noite, né, ouvindo os louvores que tocava lá na minha alma, e o Senhor lavando, né, o meu coração de tantas mágoas, né, mágoas de pessoas que estavam próximas, né, mágoa da televisão. Hoje eu compreendo muito bem o propósito de Deus, né, lá em Jó 42:2 diz, né, bem sei eu que tudo tu podes, que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido na minha vida e na sua vida. Deus já tinha um propósito na minha vida. E a gente vai lá para o livro de Jeremias. O Senhor escolheu Jeremias mesmo antes dele ter sido concebido. Jeremias muito jovem, né, foi convocado para uma grande missão.
Temeu, sim, até eu temo até hoje de estar aqui no púlpito, né, diante do Senhor, diante da igreja. Mas a palavra de Deus diz, é tão linda, né, que em Salmos 56, 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar no Senhor. Esse Senhor é lindo. Onde estão os seus sonhos? Onde estão os seus sonhos? Aonde está a sua fé? Aonde está o seu coração?